Olá pessoal, no insight de hoje eu falo sobre um tema polêmico, mas necessário na vida de todos nós falarmos sobre esse assunto. Entre todos os temas que aqui já relacionei, já relatei, já trouxe para você como conteúdo, é evidente que eu não poderia deixar de falar sobre isso, né? Que faz parte de uma grande limitação na cabeça de muitas pessoas, né? Então hoje eu falo sobre o pecado. Mas no primeiro momento quero que você entenda que em nenhum momento aqui eu falo de religião, tá? Eu falo de espiritualidade. E também não é espiritismo, tá? Espiritismo é religião, não é nesse aspecto. É espiritualidade, da essência do que nós somos criados, né? Como obra do nosso Criador. Como eu já falei em vários outros vídeos, você já entende a natureza das temáticas que aqui eu trago para você em conteúdo, né? Mas falando do pecado, eu quero que você entenda também que a nossa visão em relação, quando eu falo de pecado, não é em relação a essa visão finita que nós temos sobre tudo, não. Essa opinião formada que nós temos sobre tudo, né? Mas sobre uma visão muito diferenciada, pela visão divina, né? Pela uma visão extrafísica, né? Digamos assim, tá bom? Então é importante a gente sempre pensar além do tempo e espaço. Porque tudo que é finito é além do tempo. Tudo que é finito está determinado pelo tempo e espaço, né? Começo, meio e fim, né? Nascimento e morte, etc. Quando nós falamos nessas convicções, de todos os temas que eu trago aqui para você, nós estamos falando sobre uma visão da unidade com o nosso Criador. E quando nós falamos da unidade do nosso Criador, nós falamos de um infinito de possibilidades. Quando nós falamos do infinito de possibilidades, nós falamos de algo que é além da nossa convicção, é além da nossa razão, é além da nossa consciência comum. Não está sobre o finito, está sobre o infinito. Então, portanto, ela não é mais algo que seja palpável e calculável e medido na nossa linha do tempo. Ok? Então, o tempo e espaço serve para nós, na linha finita das coisas da nossa existência. Na linha infinita é atemporal. Então, nós falamos sobre uma ótica de uma visão atemporal, que não tem tempo e não tem espaço. Ok? Então, só para você entender. Então, dentro desse aspecto, eu quero falar hoje sobre, nesse tema, relativamente polêmico, que é o pecado, né? Só que o pecado, não vamos para o significado do pecado, que é o que você vai encontrar. Se você der um Google aí, você vai encontrar, né? Que é o significado do pecado, né? E o significado do pecado, ele está sob padrões humanos, né? Sobre padrões sociais, padrões familiares, padrões da história, né? E padrões religiosos. Como não é o caso, nós estamos falando de algo atemporal, ok? Então, para você entender, nós estamos além de tudo isso, ok? Essa é a visão da unidade com o nosso Criador. Então, esse seria o significado, mas nós não vamos trabalhar o significado, nós vamos trabalhar a origem dessa palavra. Da onde vem a origem da palavra e o que ela significa, ok? Então, vamos se prender ao que ela significa em sua origem. A palavra pecado, ela se origina do erro. Então, se você for olhar na origem, o pecado significa erro. Então, o que é um erro? Se não existe na linha atemporal o certo e o errado, então o erro ele não existe. O que existe, como eu já falei em outros vídeos, é uma confusão de níveis. Então, quando você tem uma visão da dualidade, quando você tem uma visão de tempo e espaço, uma visão finita sobre tudo, e para tudo você tem uma opinião, você tem um ponto de vista. Então, essa é uma visão finita. Na visão infinita, é uma visão além do tempo e espaço, a situação ela não é a mesma, né? Então, com isso, não existe o erro, o certo e o errado.
Existe apenas uma confusão de níveis. Ou seja, se você vive sob uma consciência comum, é óbvio que a sua visão ela não está expandida o suficiente para que você entenda o que existe além disso, porque você não conhece nada além disso, que você já foi condicionada. Né? E por isso a expansão da consciência, por isso buscar o autoconhecimento. Né? Mas o que é o pecado? É o erro. Então, quando a gente fala da palavra erro, dentro da ótica de entendimento que a gente possa entender para a gente poder partir para o próximo nível, o próximo passo, o significado de erro e de certo e errado, na consciência infinita, na consciência divina, ele não existe, né? Porque como eu disse em outro vídeo anterior, o universo ele não reconhece aquilo que não está em ressonância com ele. Então, se ele não reconhece aquilo que não está em ressonância com ele, aquilo não existe. Percebe? Só existe na nossa concepção comum, mas não na consciência de Deus, que é a consciência infinita. Então, é importante a gente saber separar isso, certo? Então, se não existe o erro, né? Se não existe uma convicção senão humana dentro dessa ótica, voltada para os próprios interesses, seja ele social, seja ele religioso, seja ele pessoal, né, ou familiar, não interessa qual seja o interesse que o ser humano tem em cima disso, entende? A referência ao erro, né, evidenciar o erro, né, ou dar maior poder do que ele tenha, porque ele não tem poder nenhum. O erro é só uma questão de consciência. Então, o erro, na verdade, é uma confusão de níveis. Então, a gente tem que entender a partir, olhar sempre da visão da unidade com o nosso Criador. Mas vamos lá. Então, essa confusão de níveis, ela acontece por causa dessa dualidade, né? Porque tudo a gente olha e a gente tem um significado já dado, já pré-estabelecido dentro do nosso conhecimento, dentro da nossa consciência. Isso se tornou um sentimento, uma convicção, é o que a gente acredita e ponto. E a gente não sai dessa, né? A gente não expande mais do que isso, porque é só o que a gente consegue enxergar, né? Então, dentro desse aspecto, existe uma dualidade, porque aí tudo você quer encontrar um ponto de vista de um peso ou uma medida. Isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, isso é feio, isso é bonito, né? Esse aqui está condenado, isso aqui está perdoado. A gente tem essa dualidade. Como o universo não reconhece isso, então isso não existe. Isso só existe na nossa cabeça, né? Então, a partir desse momento, eu queria até dar um exemplo mais fácil de você entender. Tem uma parábola de Jesus Cristo que ele fala muito sobre isso, né? Quando eu falo de Jesus Cristo se tornou uma religião do cristianismo, tá? Mas Jesus mesmo, ele não tinha religião, tá, gente? E eu falo de Jesus porque ele é a referência maior que nós temos hoje, uma autoridade maior que nós temos hoje dentro do universo e do nível de espiritualidade. Porque ele representa a unidade com Deus. Ele representa a unidade conosco. E foi ele que trouxe isso que eu estou dizendo dentro das boas novas dessa unidade, né? Uma delas que prova a unidade, além de todas as outras, mas vou te falar uma que você pode investigar dentro desse aspecto, é quando ele dizia: amai o seu próximo como a si mesmo. Então, eu acho que nesse elemento já dá para você perceber a nossa unidade, né? Certo? De qualquer maneira, Jesus disse assim: quando você olhar uma mulher e você desejar possuí-la, você já cometeu adultério no seu coração. E o adultério é considerado um pecado, certo? Portanto, o pecado é um erro, certo? Quero que você guarde essa visão. Só que eu quero que você observe o seguinte: é errado você olhar um homem bonito? É errado você olhar uma mulher bonita? É errado você admirar o que é bonito? Porque é uma obra perfeita da criação de Deus. O homem e a mulher.
E nós não estamos falando de beleza, de padrão de beleza na sua concepção. Ah, aquele cara ali, aquele homem é muito bonito, aquele é feio. Ah, essa mulher é muito bonita, ah, aquela é feia. Não é nesse aspecto. Eu estou falando no aspecto de criação, certo? É errado você apreciar a beleza, porque de repente, da sua concepção, da consciência comum, o que é bonito para você pode não ser bonito para outra pessoa, e assim sucessivamente. Então, não estamos falando de padrão de beleza, nós estamos falando da beleza da criação e do que representa isso diante do seu olhar. Então, se você olha uma pessoa e você acha ela muito bonita, sendo ela homem ou mulher, né? Isso é errado? Não, não é errado. O que é errado é a natureza da intenção da qual você olha. Então, se você olha para o homem com intenção que não é apenas apreciar a beleza, assim como a beleza de uma flor, assim como a beleza de uma montanha, de uma planície, de uma paisagem, ou de uma obra-prima, o ser humano é uma obra-prima de Deus, né? Então, se você analisar por esse ponto de vista, é o que está no seu coração é que faz aquilo não é que faz aquilo não ter a perfeição que merece e não ter a natureza da sua essência. Então, aquilo que você olha com os olhos voltados para uma mente comum, você pode olhar com desejo, você pode olhar com malícia, né? Você pode olhar com as imaginações das quais você traz consigo as suas vaidades, as suas seguranças, né, as suas ambições, os seus desejos, seu ego, né? É a dualidade, não é a unidade. Então, é sobre essa ótica que Jesus dizia, né? Então, quando você olha uma pessoa, não importa se só você olhou, mas só o fato de você olhar e você desejar, qual a diferença de você ter imaginado e você ter feito? Se a intenção foi a mesma. Você olhou naquela intenção. E se tivesse acontecido alguma coisa voltado dentro daquela intenção, o peso é o mesmo, a medida é a mesma, não muda nada. Porque tudo nasceu de uma intenção. Então não é o ato realizado, é o que mobilizou o ato, entendeu? Que traz o peso e a medida na sua própria consequência da ação e reação. Entende? Então, quando Jesus falou, né, que o olhar, né, os seus olhos é a candeia da alma, lembra que eu gravei um vídeo falando sobre isso? Então, a nossa visão, quando ela está voltada para o lado da unidade, a unidade, ela traz essa luz, ela traz essa concepção de amor. Então, tudo que você olha é perfeição, é amor, entende? Ela não está mais sobre essa ótica. Aí eu pergunto para você, dentro dessa realidade que eu acabei de passar para você, que talvez para você seja uma nova realidade que eu estou dizendo para você, onde é que está o erro? Onde é que está o pecado? Se não na intenção da qual mobilizou aquele olhar. Percebeu? Outro exemplo sobre isso que eu posso dar é o seguinte: quando você olha uma pessoa, você olha o corpo, né? Você olha o físico. Muitas vezes você nem conhece a pessoa. Você só vai passar a ter uma ideia real sobre ela, de verdade, verdadeiramente, quando você bate um papo com ela, né? Você bate um papo com ela, você conhece ela e tal, e aí você percebe que aquela pessoa é uma pessoa legal, uma pessoa bacana, uma pessoa humilde e tal. Dentro da consciência comum, você faz aquela análise que você sempre faz quando você conhece alguém, certo? Só que dentro da unidade é diferente. Você vê além do corpo, né? Você não está vendo um corpo. Você está vendo a unidade. Você está vendo a extensão de você ali.
não na concepção do que ela é nessa historinha da consciência comum, do nome dela, da identidade, o que ela faz, quanto ela ganha, o que ela tem, o que ela possui, o que ela conquistou na vida, qual é a família dela, né? Da onde que ela veio, para onde que ela vai. Não, não é nada disso. Você olha para a pessoa e você sabe que todos nós somos unidade, todos nós temos o mesmo destino, todos nós temos a presença do Criador e todos nós temos um compromisso com essa unidade. É por isso que estamos aqui nessa existência, porque nós somos vida, nós é que damos vida a essa existência, porque nós somos vida. E nessa existência existe a expiação, que é justamente a gente passar para o próximo nível, a gente despertar essa consciência infinita dentro de nós, a ponto da gente poder olhar para outra pessoa e ver aquilo que os nossos olhos talvez nunca tenham imaginado que iria ver um dia na outra pessoa, mesmo sem conhecê-la, né? Então, mesmo sem conhecer, você já ama aquela pessoa. E mesmo sem conhecer, você já possui aquela pessoa, porque aquela pessoa faz parte de você. E nós não estamos falando do aspecto físico, percebe? Então, nessa ótica, a pessoa podia até estar nu na tua frente, não ia fazer diferença se essa fosse a necessidade, se essa fosse a realidade daquele momento, ou numa determinada situação onde estivesse todo mundo nu, né? Ou que você estivesse nu com essa outra pessoa. Mudaria alguma coisa? Entende? E a nossa consciência, eu vou te provar que a nossa consciência ela tem condições de ter essa separação. Você pode até achar que não. Mas, por exemplo, você que é mulher, você vai no ginecologista, você vai fazer todos os exames que tem que ser feito dentro do pré-natal, quando você está gestante, quando você vai ter o seu filho, né? Ou quando nós vamos a um psicólogo, a um psicanalista, a um psiquiatra, a um determinado médico de qualquer outra especialidade, que você tem que tirar a roupa, que você tem que ficar nu, ou seminu, ou seminua. Qual é a cabeça daquele médico? É lógico, existe médicos que não deveriam ser médicos. Mas isso é em qualquer profissão. Isso depende de pessoa para pessoa, o quanto ela se identifica com a consciência comum, né? Então, quanto mais você se identifica com alguma coisa que não está em ressonância com a sua natureza, não está em ressonância com o universo, se o universo não reconhece, a sua completude, a sua felicidade dentro da ótica da sua vida também não vai reconhecer isso. E é por isso que a gente sempre tem a impressão que está faltando alguma coisa, né? Esse aspecto de não realização, de não felicidade, de não alegria, entende? Então, o pecado, o pecado, na sua origem, é o erro. E o que é o erro senão uma confusão de níveis? Entende? Então, o que acontece? Existe um preconceito muito grande em relação a isso, porque tudo é baseado em cima disso. E quando se fala em pecado, já se lembra em sexo, né? Já se lembra de traições, de adultério, ou de roubo, ou de morte, né? Mas se você pensar, é só uma confusão de níveis. Quando você está alinhado com o seu Criador, quando você está alinhado pela unidade, nada disso existe mais, porque o universo não reconhece e você, quando está na unidade, você também não reconhece mais isso. Então, o que você enxerga já não tem mais isso. Então, onde é que está o erro? Onde é que está o pecado? Entende? E muitas amizades se afastam por esse pré. É um pré-conceito, né? Errado sobre uma mente comum. Sempre vai em cima do físico, sempre vai em cima, né? Ou do padrão religioso, ou do padrão familiar, ou do padrão social, ou do padrão moral, né? Fica preso nesses padrões da consciência comum. E muitas vezes, porque o homem não pode ter amizade com mulher,
Amizade com homem e mulher nunca dá certo, né? Por quê? Entende a separação? Cadê a unidade? Então, por exemplo, dentro do aspecto da unidade não existe sexo, né? Não tem essa convicção de sexo. Sexo que eu digo é o masculino e feminino. Não existe. A unidade não existe. Para nós, fisicamente falando, humanamente falando, existe, porque é necessário. Tem que haver um complemento de homem e mulher, tem que haver uma união para gerar uma nova vida. Isso é fantástico, isso é sagrado, é magnífico. Isso é a obra mais perfeita que Deus fez, né? Que foi a mulher, o intuito de gerar vida, dar, né? A multiplicação da criação. Que coisa mais divina que isso? E é claro que isso acontece com a união que é o homem. Então Deus criou tudo muito perfeito. O Criador fez tudo muito perfeito. Quem confunde tudo, os níveis, somos nós, né? Pela nossa ignorância. A ignorância que eu digo é de não conhecimento, né? Então, quando você não conhece uma coisa, você passa a não enxergar aquilo porque você não conhece. Agora, a partir do momento que você conhece, não tem como desconhecer, não tem como voltar atrás. E você nunca mais é a mesma pessoa, e não tem como desfazer isso. Então, a tendência nossa, dentro da, da razão, né, de nós estarmos aqui nessa existência, é justamente para isso mesmo, sabe? É a lapidação que eu disse lá dentro de um outro vídeo, né, que eu falava sobre isso, né? Então a gente tem que levar muito a sério as coisas, não ficar deturpando as coisas que são santas, que são sagradas e que foram ditas com tanto amor, né? Sabe? Então a gente tem que, dentro da ótica da unidade, a gente tem que se desfazer um pouco dentro desse conceito, sabe? Desse conceito de padrões, sabe? De padrões morais, padrões familiares, sociais, religiosos. Esses padrões traz uma limitação muito grande dentro do contexto, sabe? Nós não estamos falando de interesses pessoais, individuais, né? Nós estamos falando numa unidade com o Criador, numa unidade entre aquilo que nós somos realmente como os filhos de Deus, né? Entende? Como filhos do Criador. E aí, dentro desse contexto de pecado, não tem como não falar de pecado, né? Sem falar sobre o adultério, né? Que todos têm na sua cabeça como um pecado absurdo e etc, 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 né? O que você tem que entender é que os padrões religiosos, os padrões morais, os padrões familiares, os padrões sociais de determinadas épocas, eles tinham as suas próprias normas e regras dentro daquilo para manter as pessoas dentro de um propósito sagrado, digamos assim, né? Para o que era conhecimento na época, né? Mas assim como todos os homens do livro sagrado, por exemplo, e mulheres do livro sagrado do Velho Testamento, antes de Cristo, a gente percebe que todos eles eram pessoas como eu e como você, nossos irmãos, a unidade com Deus também. Só que eles também tinham a sua ótica também dentro da consciência comum, né? Porque a perfeição, ela existe dentro da criação, porque a criação é perfeita. Agora, para nós voltarmos ao nosso estado, né? Nós temos que primeiro vencer o mundo, assim como disse Jesus. E para vencer o mundo, a gente tem que passar por todos esses aspectos, né? De ressignificação, de descobertas daquilo que realmente é a essência do nosso Criador, entende? E isso é só com a vontade, com o seu querer, você estar receptivo, estar aberto para você buscar o seu autoconhecimento, que é a sua intimidade com o seu Criador. É a sua individualidade com o seu Criador e a sua unidade com Ele e com tudo que Ele criou. Principalmente as pessoas que são a extensão de nós, que são nossos irmãos, que são parte de nós, né? Entende? Não de DNA nem de genética, mas geneticamente falando,
da espécie humana, nós somos todos geneticamente iguais. E nós somos todos dotados com as mesmas potencialidades, dons e talentos, todos iguais. Se hoje existem pessoas que estão em um nível e outra está no outro, não significa que uma é mais e que a outra é menos. Não, significa que uma despertou um pouco mais, outras ainda não despertou, mas de repente ela desperta e ela desperta para valer. Então, isso independe, sabe? Depende só de você querer entender um pouco mais. Assim como eu, como todo mundo, a gente está aqui para isso mesmo, para aprender. A vida é uma escola, né? É um ditado popular que vale muito a pena. É isso mesmo, a vida é uma escola, a gente aprende todo dia e todo dia a gente se esforça para aprender um pouco mais. Mas estar de olhos bem atentos, né? Para que a gente perceba realmente o que nós estamos olhando, né? E qual a interpretação que a gente dá para aquilo que a gente olha. É muito importante, o que a gente traz para dentro de nós se torna uma realidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado para aquilo que a gente olha, sempre com o olhar da unidade. E esse é o vigiar, né? Que tanto é dito no livro sagrado e ninguém dá bola, né? Vigiai, vigiai, vigiai. Vigiai é isso. É você estar atento que você está aqui por um motivo muito sério, que é o seu destino sagrado, que é a sua unidade com Deus, né? É você despertar para essa consciência infinita. E é isso que muda tudo. Não só na sua vida, mas na vida de tantas e tantas pessoas que precisam disso. Que precisam desse seu amor, dessa sua amorosidade, desse seu afeto, né? Então eu quero falar sobre esse aspecto do adultério, porque o adultério o que é? A palavra, não no seu significado, você buscar o significado, dá um Google aí, você vai ter o significado. Estou falando da origem da palavra, que você pode pesquisar. Então a origem da palavra, do adultério, né? Assim como a do pecado é o erro, né? A origem da palavra, então a origem da palavra do adultério, que todo mundo tem um medo dessa palavra aqui, né? O medo que é um pecado, meu Deus, né? Todo mundo. Então você tem que entender, olhar pelos olhos da unidade, com tranquilidade, com naturalidade, sabe? Sem esse medo, sem essa insegurança, esse preconceito, sabe? Entender realmente o que isso significa. Então, o que significa o adultério, se não adulterar? Significa adulterar, significa alterar alguma coisa. Alterar é modificar. E se você modifica alguma coisa, você falsifica essa coisa. Se você falsifica essa coisa, você falsifica para quê? Com qual interesse? Com qual intuito? Né? Entende? Por qual motivo? Qual a necessidade? Então você vê que todas as coisas que eu falei, elas são em cima de uma consciência comum. Alguma coisa motivou isso, né? Para você falsificar alguma coisa. E o que é a falsificação, se não uma confusão de níveis? De novo, a consciência comum trabalhando no ego, fora da unidade. Aquilo que o universo não reconhece é aquilo que não está em ressonância com ele. A mesma coisa na nossa vida. Então, se nós temos essa falsificação, da onde é que veio? Por que ela veio? Por que ela está ali? Qual o intuito? O que motivou isso? Né? Qual foi a intenção que trouxe isso à tona? Que trouxe esse tipo de falsificação? E por trás de uma intenção, por trás dessa falsificação que traz essa intenção ela é dotada de pensamentos, de sentimentos e de emoções. E mais uma vez a gente volta. Sentimentos é percepções. E emoções são convicções. Então, se você traz uma determinada falsificação para sua mente, voltada para um interesse ou para uma intenção qualquer da sua natureza humana e sobre uma visão da dualidade do ego, é claro que você vai puxar isso para os interesses da vaidade, né? Da ambição, do desejo, enfim. E isso está impregnado
no seu sentimento, na sua emoção. É aquilo que você se identifica, é aquilo que está em você. Certo? Então é aquilo que vai mobilizar, mais uma vez, o erro. O pecado é o erro. Certo? A mesma coisa, adulterar alguma coisa. Para quê? Qual é a vantagem que eu vou obter falsificando alguma coisa? Né? Então, se você pensar por essa ótica, então você observa que essa intenção ela acontece por algum motivo, ou algo, ou alguém, ou alguma coisa, né? Mas essa intenção ela está clara, né? E normalmente isso acontece pelo aquilo que a gente se identifica e por aquilo que nós temos em nós, que são as limitações, né? São, na verdade, aí as conveniências do medo, da insegurança, do comodismo, da zona de conforto, da nossa ambição, entende? Da nossa ganância, né? Da nossa vaidade, né? Olha quantas coisas que tem dentro desse contexto, né? De nós, né? Seres humanos, né? E muitas pessoas ainda confundem tudo isso com amor, principalmente quando se coloca do lado do amor. Isso acontece no namoro, no noivado, no casamento, acontece nas amizades, em todos os tipos de relacionamentos. Esse tipo de intenção, sempre voltado para o interesse pessoal. Então, esse amor finito que nós conhecemos é o próprio erro. Ele é a própria falsificação. E por quê? Já se perguntou o porquê? E aí entra num contexto, né? A gente diz que ama, mas a gente não perdoa, a gente condena, porque tem mágoa, tem ressentimento, e normalmente estão e são abafados. Olha só, nós criticamos, nós comparamos, nós julgamos, nós condenamos, nós competimos, e em algum nível nós duvidamos. Isso é amor? Isso não seria também adulterar? Ter todos esses sentimentos, estar com a pessoa e dizer que é amor, seja no namoro, seja no noivado, no casamento, isso não é adulterar? Isso não é falsificar? E fazer amor com essa pessoa, você diz que é fazer amor, não é o tal do fornicar? Aí você diz, mas por quê? Porque é falso. Porque não é amor verdadeiro. Porque não está na unidade. Porque está na dualidade. E aonde é que vai parar isso? Isso passa para os filhos, passa para os netos, passa para várias gerações. E nós achamos que está tudo certo. E aí nós vivemos assombrados com a palavra pecado, que é o erro. E nós vivemos assombrados com a palavra do adultério, que é uma falsificação. Ou viver com uma pessoa sabendo que você tem todos aqueles sentimentos e que não é amor, não é um erro, não é um adultério. Então, o que a gente tem que entender é que nós estamos aqui para isso mesmo nessa existência. Para a gente encontrar a nossa unidade com o nosso Criador. E a gente voltar à nossa originalidade. Porque nós somos perfeitos, nós somos criados da perfeição e, portanto, nós somos perfeitos. Só que nós estamos sobre uma ótica da dualidade. E não existe dois deuses, dois criadores, existe um só. E é por isso, dessa nossa visão, que tem tanta dor, tanto sofrimento, tanta incompletude, tanta insatisfação, né? É isso. Então,
Procure sempre olhar com a visão da unidade. Sempre procure ver no outro aquilo que realmente ele é, a extensão de você, parte de você. Esse é o outro, independente dele ter teu sangue ou não, não muda nada. Ele é a tua unidade. Independente de quem ele seja, independente do que ele faça, ele é a unidade. Entende? E o amor, o olhar do amor infinito, não o amor que a gente conhece, mas o amor infinito, ele está além de tudo isso que nós falamos. Porque o universo não reconhece aquilo que não está em ressonância com ele. E ponto. O erro não é ressonância com ele. A falsificação não é ressonância com ele. Entende? Vamos nos desprender, vamos nos desapegar dos padrões da história, dos padrões sociais, dos padrões familiares, dos padrões morais, dos padrões religiosos, do pré-conceito, que é um pré-julgamento, né? Entende? Temos que passar a olhar com os olhos da unidade. Porque se você olha com os olhos da unidade a todo momento, em todo instante da sua caminhada, da sua existência, nessa nossa expiação, falei da expiação em outro vídeo, é evidente que você está colocando o seu Criador em primeiro lugar. E você até acredita que você tem que ser perfeito para conseguir esse estado. Não, não, você já é perfeito. Entende? Você não se dá conta disso, né? E você não percebe isso. E quando você não percebe, você não aceita. Quando você não aceita, não se torna uma convicção. Mas a partir do momento que você passa a conhecer, você passa a estar aberto a isso, receptivo a isso, o Criador, a presença do Criador que está em você, de Jesus Cristo que está em você, do Espírito Santo que está em você, dessa nossa unidade, ela mesmo vai te dar muitas referências, vai te trazer provas concretas dessa transformação que você vê a cada dia, a cada momento da sua vida. Tá bom? Esse é o insight de hoje para você. Até o próximo vídeo. Paz e amor.